Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre a representação da linguagem matemática em uma sentença expressa com palavras. Lembrando que essa é a primeira atividade da semana 15 de nossas aulas. Certo, turminha? Então vamos para a leitura da primeira questão. O número inicial de carros estacionados é Y. Então, a quantidade total de carros estacionados é representada pela letra Y. É como se fosse uma quantidade qualquer. Imaginemos que num pátio existam 50 carros. Como não se pode, como não se pode quantificar esse número de carros, a questão achou por bem representar pela letra Y. Então, Y representa a quantidade de carros estacionados. Quantos serão depois de se colocar outro carro? Então, imagina que tu tem uma determinada quantidade e tu vai acrescentar mais um outro carro. Então, esse outro carro é mais uma unidade de carro. Então, de que maneira tu consegue representar? De que maneira simbólica tu consegue representar essa quantidade? Então, é bem simples, gente. Se existem Y carros no estacionamento, se tu acrescenta outro carro, então basta acrescentar mais uma unidade de carro. Então, tá aí, ó. Essa é a expressão que representa a quantidade total de carros depois que tu acrescenta outro. Fica Y, que é a quantidade já existente, mais uma unidade de carro. Beleza, turminha? Então, é uma questão bem simples. Vamos para a leitura da segunda questão. Em um restaurante, tem X mesas com 4 pernas e Y mesas com 3 pernas. Escreva uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão que contenha letras, né, que represente, letra A, o número de mesas. Gente, se você quer o número total de mesas, basta observar que tu tem dois tipos de mesas. Tu tem X mesas e tu tem Y mesas. Qual é a diferença? É que X representam aquelas mesas que existem 4 pernas. E Y representam as mesas que possuem 3 pernas. Beleza, gente? Então, na letra A, nós queremos o número total de mesas. Ora, nós temos quantas mesas? Nós temos X mesas e nós temos um outro tipo, que são Y mesas. Então, o total de mesas que nós temos é... Se você quiser calcular o total, basta você somar o tipo X com o tipo Y. Que X, na verdade, é uma quantidade. É como se fosse... eu tenho 10 mesas com 4 pernas e tenho 8 mesas de 3 pernas. Então, se eu quero a quantidade total e nós não sabemos, nós não conhecemos, basta você somar os tipos. Então, X mais Y. Beleza, turminha? E na letra B, nós temos o número de pés das mesas. Nós temos dois tipos de pés. As mesas com 4 pernas e nós temos mesas com 3 pernas. Então, se eu quero somar a quantidade total de pés de mesas, de pernas de mesas, basta eu fazer isso. O tipo de mesa X possui quantas pernas? 4. Então, eu vou fazer assim, 4x. Mas, se eu quero o total, o número total, então eu vou somar, né? Então, 4x mais 3y, que são tipos de mesas que possuem 3 pernas, 3 pés. Então, tá aí. Essa é a expressão que nós temos na letra A, x mais y, e a expressão algébrica da letra B é 4x mais 3y. Então está respondido, gente, a segunda questão. Vamos para a terceira e última, certo? Na terceira diz o seguinte: para cada uma das figuras, letra A, escreva a fórmula que permitem calcular seus perímetros. Então vamos lá, gente. Nós temos dois tipos de figura. Nós temos a figura A. Essa figura A ela é um hexágono e você pode perceber que a medida dos lados todos são iguais a A, né? Que nega é A, que mede A, que esse comprimento é A, que mede A, que mede A, que mede A. Um polígono de 6 lados é chamado de hexágono. Neste caso, esse hexágono ele é um hexágono regular. Por que, professor, que ele é regular? Porque as medidas dos lados são iguais, são congruentes, beleza? E aqui na figura B nós temos também um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas esse hexágono aqui ele não é um hexágono regular, ele é um hexágono qualquer. Por quê, professor? Porque as medidas são diferentes. Ó. Essa medida é A, essa já vale B, essa já vale C, aqui já vale D, aqui também vale C e aqui B. Então você percebe que tem medidas distintas e diferentes, então características de um hexágono qualquer. Agora, quando todos os lados são iguais, ele é um hexágono regular. Então, a questão quer que você represente fórmulas, né? Expressões algébricas que representem
que representam o cálculo do perímetro. Então, na figura A, como nós temos um polígono regular, como é que nós podemos calcular um perímetro? Então, resolver aqui a letra A da questão. Então, perímetro da figura A. Para calcular o perímetro de uma figura A, basta o que é o perímetro, gente? É a soma das medidas dos lados. Então, se o polígono A possui 6 lados e todos de comprimento A, então como é que eu calculo o perímetro? Basta você somar os lados, né? Então vai ficar A mais A, mais A, mais A, mais A, mais A. Tá aí. Somei a medida dos 6 lados. Como todos os lados aqui como todos os lados são iguais, ou seja, aqui eu tenho 6 parcelas iguais. 6 parcelas iguais a A. Então eu posso representar esta adição na forma multiplicativa também, né? Fica 6A. Então essa expressão aqui vai te dar justamente o perímetro da figura A. Na figura B, nós também temos um hexágono, mas nesse caso os lados não têm a mesma medida, apenas alguns deles. Então vamos somar aqui, ó. Temos A mais B mais C mais D mais C mais B. Então nós temos aqui 6 parcelas, né? E você pode perceber que o B aqui, ó, a parcela é igual a esse B. E aqui nós temos outras duas parcelas coincidentes, ó, que é o C e o C. Neste caso, as parcelas de mesma letra, né, de mesma parte literal, eu consigo somar. As que possuem partes literais diferentes, não são semelhantes, então eu não vou conseguir somar. Então eu deixo na forma que está. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar A, não tem com quem somar, só que esse B aqui de amarelo tem quem somar. Vai somar com quem? Com outro B de amarelo. São quantos Bs aí? São 2. Então eu vou colocar assim, ó, 2B, tá? O C tem duas letras iguais, que é o C e C, então, que são os dois que estão traçados aí de rosa, né? Assinalados a identificar de rosa. Então eu posso somar, são dois Cs, então eu coloco 2C. E o D, só tem o D apenas uma vez, então tá aí. Esta expressão, ela não admite mais ser simplificada. Então esta expressão aqui é a expressão que determina o perímetro do polígono B. Então está respondida a primeira letra da terceira questão. Agora vamos resolver aqui a segunda letra, né? Que é a letra B. A letra B diz o seguinte: utilizando essas fórmulas, calcule esses perímetros. Então, como é que a gente vai calcular aqui o perímetro da figura A? Para isso, você vai observar o seguinte, ó, que para calcular o perímetro da figura A, é claro que eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que é o PA igual a 6A, 6 vezes A. Só que eu tenho que entender que aqui na figura A nós temos aqui que o A vale 1,5 centímetros. Então fica muito simples. Basta eu substituir o A pelo 1,5 e aí eu já vou encontrar o resultado do perímetro. Então, neste caso, para o polígono A, fica simples. A fórmula é essa, é 6A. Neste caso, nós sabemos que o A vale 1,5. Então, no lugar do A, eu vou substituir por 1,5 e vou calcular a multiplicação. Quanto é que é 6 multiplicado a 1,5? 6 multiplicado a 1,5, gente, equivale a 9 centímetros. Se você multiplicar 6 vezes 1, vai dar 6. E se você multiplicar 6 por 0,5, que é o complemento decimal de 1, 6,0,5 é 3. 6 mais 3, 9, viu, gente? Então está respondido aí o nosso resultado. Neste caso, equivale a 9. Esse é o resultado do perímetro. Falta agora a figura B, né? O perímetro da figura B. E para calcular o perímetro, basta eu aplicar essa formulazinha que nós já encontramos lá na letra A, tá? Então vai ficar assim, ó. A mais 2B mais 2C mais D. O que você tem que observar, gente, é que o A, neste caso, vale 5, o B vale 2,5, o C vale 3 e o D vale 9. Então é só você substituir as respectivas letras pelos seus respectivos resultados. Então vai ficar assim. No lugar do A eu vou substituir pelo 3, tá? Então vai ficar assim. 3 mais 2B, né? Então 2 vezes o B. O B vale 2,5. A própria questão já traz essa correspondência, né? Entre as letras, no caso.
mais 2C. O C vale 3, então vou colocar aqui o 3, mais o resultado do D, que vale 9. Então, eu substituí, agora eu vou resolver as expressões, certo, gente? Então, primeiramente, antes de somar, eu tenho que multiplicar. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, e vou multiplicar aqui. Tá? E de resto, eu vou repetir, ó. Então, 3 continua sendo 3, mais fazer aqui a primeira multiplicação. Ó. 2 multiplicado a 2,5, gente, é 5. Ou 2 multiplicado a 2,5 equivale a 5. É o 2,5 duas vezes, que dá 5, tá? Mais 2 multiplicado a 3 equivale, gente, a 6, beleza? Mais o resultado que nós já havíamos encontrado anteriormente, que é o 9. E agora ficou simples, ó. Basta você somar aqui. Então vai ficar assim, ó. 3 mais 5, 8. Mais 6 mais 9, 15. E agora, bem simples, né, gente? Quanto é que é 8 mais 15? 8 mais 15, gente, equivale a 23. Então, nós acabamos de encontrar o resultado do perímetro para o polígono B. Beleza, turminha? Então, está finalizada essa atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero vocês para próximas aulas. Até mais, pessoal.